de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Esse texto maravilhoso, essa epístola maravilhosa, embora uma epístola bastante exortativa, um texto muito especial, né? O maior texto de Paulo. Pedro já alerta, né, em 2 Pedro 3,16, a respeito de algumas dificuldades que as pessoas têm ao lerem as epístolas de Paulo. Pedro fala sobre essas dificuldades de entendimento. E nós somos chamados a estudar essas epístolas e podermos entender o querer de Deus. Paulo, ele então, estando na cidade de Éfeso, se dirige aos coríntios, um povo que se localizava no chamado Istmo de Corinto, uma estreita faixa de terra, cerca de 6 quilômetros de largura, que separa os acessos ali entre o mar Egeu e o Jônico. De um lado estava o Golfo de Corinto e do outro lado estava o chamado Golfo Sarônico. Hoje existe uma passagem estreita que foi cavada na pedra e que Nero tentou fazer já naquele tempo, no primeiro século, e não conseguiu, em que barcos menores conseguem passar de um lado para o outro. O fato é que essa região é uma região estratégica, muito importante, liga exatamente a chamada Península do Peloponeso ao continente, né, onde está a parte continental grega. E a Península do Peloponeso é uma parte grega também muito conhecida, essa região da chamada Acaia, uma província romana, e nessa área estava Corinto como sendo a capital. Uma região comercial, portuária, muito importante, cosmopolita, em que várias raças se situavam ali, e alguns chegam a dizer que era a cidade menos grega da Grécia e a cidade menos romana do Império Romano, ou seja, era realmente uma cidade onde havia uma miscigenação de pensamento e de tudo. E Paulo, ele então, tendo morado nessa cidade por 1 ano e 6 meses, implantado a igreja, ele retorna através dessa epístola, vai também se debruçar em uma segunda epístola posteriormente. Dentro do texto de 1 Coríntios, há menção a uma outra carta que foi perdida. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que Paulo se dedicou muito na sua vida, deixou grandes textos maravilhosos acerca do amor, né, no capítulo 13, muito citados, né, esses textos todos, e muito refletidos, além de textos doutrinários importantes sobre a ressurreição. Mas o que Paulo pretendia de mais importante nessa epístola era tratar de problemas daquele tempo, que a igreja tinha no seu corpo. E, claramente, nós vemos algumas semelhanças da igreja de Corinto conosco nos dias atuais, né? Muito parecidos os tempos, por incrível que possa parecer, e esses problemas, eles também vêm nos dias atuais, claro que de maneiras distintas. E quando nós observamos esses problemas, né? Quais são os problemas? Divisão na igreja. A igreja brasileira passa por muitas divisões. Sexualidade, problemas da sexualidade, problemas relacionados a alimentos, ordem no culto, dons espirituais, exercício dos dons espirituais. Né? Então, esses 5 problemas centrais foram enfocados por Paulo, que começa fazendo essa saudação, trazendo do seu lado Sóstenes. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos ver Paulo em Corinto. É um texto maravilhoso, convido você a ler em casa, você vai poder ver. Eu fico assim pensando, né, ao encontrar pastor Daniel, pastor Sidivaldo e os irmãos, eu fico pensando as sensações, né, porque aqui está Paulo hospedado na casa de Priscila e Áquila, né, na cidade de Corinto, e ele começa fazendo a obra, e logo depois chegam, né, Timóteo e Silas, e outros que estavam ali, ganha para Cristo, né, o líder, o chefe da sinagoga, chamado Crispo, batiza Crispo.
Depois, provavelmente, ele também ganha Sóstenes, que é o sucessor de Crispo, que não poderia mais ficar, até porque tinha se convertido ao cristianismo. E ele agora escreve com Sóstenes ao seu lado. Provavelmente esse Sóstenes que o perseguiu, levando até o tribunal, né, a Gálio, o procônsul, né, tentando persegui-lo, porque ele não estava adorando a Deus, como a lei mandava, na opinião dos irmãos ou das pessoas da sinagoga. Sóstenes, então, faz essa perseguição e provavelmente ele se converte. O segundo chefe da sinagoga é provável que seja esse Sóstenes, citado aqui nesse texto, porque Paulo tinha esse hábito. Nós vamos ver em Colossenses também. Ele pegava o líder da igreja, que ia visitá-lo, escrevia a carta junto com esse líder, era como uma forma de legitimação da epístola. E o próprio líder, muitas vezes, levava a epístola de volta, ou pelo menos ratificava a epístola como ele é apresentado. O fato é que esse Sóstenes também é citado lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, onde vemos Paulo em Corinto. E aqui, Sóstenes está, portanto, como líder da igreja, legitimando essa epístola para o seu próprio povo, ele que era um coríntio, né? E Paulo começa falando, está no versículo 2 do capítulo 1, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aqui nós temos a santificação posicional, o homem que crê que está em Cristo, que aceita Cristo, né? E a santificação progressiva, né? Ele tem que andar em santidade. Cristo nos leva a andar em santidade, nós precisamos andar em santidade, era isso que Paulo queria. Vocês não conhecem Cristo, então agora andem em santidade. E aí ele apontava todos os problemas que eles precisavam superar. E ele então traça elogios. Queridos, é tremendo, do versículo 1 até o 10º, pelo menos até o 9º, de forma clara, Paulo vai citar em todos os versículos o nome de Jesus, né? Ele está dizendo que é apóstolo de Jesus, né? Ele é um dos apóstolos, uma das autoridades principais, que se identifica com autoridades principais da igreja, e ele então se dirige a essa igreja falando sobre a vontade de Deus que o estava inspirando para levar aquela epístola, e chama-os à santificação, a continuar em santificação. Primeiro entendendo que ninguém é dono da igreja, né? Paulo começa falando, né, a igreja de Deus, está no versículo 2, igreja de Deus que está na cidade de Coríntios, e ele fala acerca do pertencimento daqueles irmãos à igreja universal, né? Nós somos da igreja de Deus em Belém, né? Mas nós somos da igreja, corpo de Cristo, em toda a terra. E os coríntios precisavam entender isso, né? Eles não estavam independentes do corpo de Cristo. No mundo todo, a essa obra, e o dono da obra é Jesus, né? Vontade de Jesus, ele coloca Jesus no centro em todos esses versículos introdutórios, e ele então fala acerca da beleza, do que havia de bom naquela igreja. Ele disse que aquela igreja era uma igreja que estudava a palavra, que conhecia a palavra, era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Então era uma igreja, eram pessoas que tinham entregue a sua vida a Cristo, mas que tinham problemas e precisavam tratar desses problemas. E ele então fala sobre as divisões. Ponto importante é que ele menciona no versículo, nos versículos 10, e a partir do versículo 10 e 11, né, ele fala das divisões, facções, partidos, e fala que recebeu informação da casa de Cloe. Nós temos enfatizado isso, né, essa questão. Paulo não esconde a fonte. Nós, como irmãos, temos que entender isso, né? A sinceridade de nos exortar uns aos outros. Os da casa de Cloe tinham levado o problema a Paulo. Olha, Paulo, aqui na igreja existem facções. E Paulo não escondeu quem tinha revelado esse problema. Ou seja, havia uma franqueza, uma sinceridade na exortação, havia uma forma transparente de ser, e isso é muito importante para nós entendermos. O que a Bíblia diz? Quando o irmão, Jesus que ensina, né, faz algo contra nós devemos ir diretamente com o irmão. Interessante é que às vezes a fofoca vem, a pessoa nem confere a fonte com a própria pessoa que está sendo mencionada na fofoca, né?
e ela já toma atitude. Por exemplo, ela já, um fofoqueiro chega e diz, fulano está falando isso de ti. Aí a pessoa que ouve, ao invés de repreender o fofoqueiro, que deveria dizer, volta com ele e diz, para ele vir comigo, né? Que é o que se faz entre santos, entre irmãos. Não, a pessoa acredita no fofoqueiro e age contra a pessoa que ela supostamente acha que o fofoqueiro é o dono da verdade e está trazendo aquela informação. Mas aqui não, Paulo diz, olha, tem partido entre vocês, os da casa de Cloe estão me dizendo, e é verdade, né? Sóstenes está aqui do meu lado também, mas ele fala dos da casa de Cloe. E aí, queridos, nós precisamos entender essas nossas relações cristãs e compreendermos a importância de fazermos, como diz a Bíblia, olharmos no olho um do outro, e a Bíblia diz, olha, se não deu certo a tua exortação, vai com 2 irmãos. Nas células a gente vê isso muito corriqueiramente, né? Porque quando há um problema, o líder, o vice-líder, o anfitrião e o líder vão com o irmão, né? E cuidam dele, tratam dele. E se eles não conseguem resolver, aí chamam o pastor, né, para ajudar a resolver o problema, sem expor ninguém, sem ter qualquer tipo de situação que venha a causar constrangimento. Mas o fato é que a Bíblia nos mostra como nós devemos nos relacionar. Sinceridade, falar a verdade, olho no olho, dizer aquilo que realmente pensa, aquilo que está sentindo e poder ter esclarecido as inverdades que o inimigo está tentando inculcar na mente das pessoas. E quantas pessoas seguem a mentira do inimigo, né? Os dias de hoje são dias assim. A mentira chega e a pessoa segue aquela mentira. Ela não vai tirar nada limpo, deixa de mão, e assim criam-se as inimizades, os problemas entre as pessoas. Mas Paulo está a dizer o seguinte, olha, divisão que há em vocês estão divididos. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, e há aqueles que dizem que são de Cristo. Né? Não são de Paulo, era Paulo que pregava, porque foi Paulo que morreu por vocês? Foi em nome de Paulo que vocês foram batizados? E aí ele começava a exortar a igreja. Queridos, era mais ou menos assim. Hoje a igreja brasileira é uma grande igreja de Corinto, né? Tem aqueles que são de Paulo, tem aqueles que são de Cefas, né? Os de Cefas são os que querem o judaísmo na igreja, né? Cultura judaica, festa do tabernáculos, andar com determinadas vestimentas, colocar o quipá, né? Usar umas roupas diferentes, né? Aí tem aqueles que são de Paulo, é o manto, né? O reteté, como se diz, né? Mas tem também aqueles que são de Apolo. Eu só gosto de pregação de 1 hora, né? Se não for 1 hora expondo a palavra, eu vou para outra igreja, né? E tem aqueles que dizem que são de Cristo. Olha, eu não sou filiado a Paulo, nem a Apolo, nem a Pedro. Eu mando na minha própria vida. Ele diz que é de Cristo, mas na verdade ele manda na vida dele, né? É o tal, hoje em dia já tem os desigrejados, né? Nenhum satisfaz a vida dele. Ele tem autonomia, né? Ele realiza a obra de Deus do jeito que ele quer. E assim Paulo estava repreendendo essa situação, que vocês tenham unidade, que vocês vivam em unidade. Isso fala, queridos, a todos nós, a partir do casamento, marido e mulher, né? Unidade entre marido e mulher, unidade entre pais e filhos, entre irmãos, né? Passar as coisas a limpo, né? Esclarecer as situações, buscar realmente a unidade, mesmo quando alguém não queira essa unidade, porque aí a bênção vai estar na situação, e Deus vai, ao final, operar e fazer com que o incauto se arrependa. Mas se nós não tomarmos atitudes no sentido da unidade, nós vamos fragmentar a nossa vida, os casamentos vão ser destruídos, os filhos vão para as drogas, vão ser abandonados, andarem abandonados por aí, e a igreja vai se esfacelar e perder o poder da palavra. E aqui Paulo deixa claro, em relação àquelas pessoas, sobre o Evangelho, e da centralidade de Cristo e do Evangelho. O Evangelho, queridos, entendam isso, não é um mero conselho. O Evangelho não é um mero conselho. Paulo explica isso. O Evangelho não é uma pregação, não é uma pregação sobre algo meramente, mas o Evangelho é, como Paulo disse, é poder de Deus.
O Evangelho é poder de Deus para salvação, para libertação, para dar completo conhecimento, sabedoria e vitória para o ser humano. E era exatamente sobre isso que ele estava ministrando, a busca da unidade e não permitir a divisão, de entender realmente essa sabedoria que nós precisamos ter na nossa vida. Isso é fundamental. E aí ele começa a dizer: e mais, gregos, vocês gostam de reflexões, de pensamentos, né, de exercício físico, vocês gostam de dinheiro, né, porque era o grande problema, né, eles tinham 3 tipos de atrativos. Era o lucro, né, uma vida sexual desregrada na cidade de Corinto, nada distante do que vivemos hoje, as pessoas só olham para dinheiro em princípio, né, e esses outros aspectos, e a cultura física, e esses temas além de uma inteligência, desenvolvimento de uma inteligência, querer ser mais inteligente, saber mais. Esse negócio de dizer que é de fulano, né, é discípulo de fulano, isso é muito grego, né, é muito grego, aristotélico, platônico, né, as pessoas que se filiam a correntes. Mas o Senhor nos chama à unidade. E Jesus diz lá claramente, né, na palavra de Deus: eu vos tenho transmitido a glória que tu tens dado a mim, para que vocês sejam um como nós o somos. A glória de Deus está na unidade do casal, na unidade da família, na unidade da igreja. Sem unidade não há glória, e não interessa o que, entre aspas, os gregos estão dizendo. Não interessa se os gregos estão dizendo: olha, a cruz é loucura. A cruz é loucura, logicamente, racionalmente, eu não alcanço o que a cruz diz para mim. Falam os gregos. Não importa se os judaizantes ou os judeus estão dizendo: é vergonha, é escândalo, a cruz é escândalo, é vergonha, porque o madeiro e aquele que é crucificado no madeiro é maldição, e traz maldição. Não importa se, entre aspas, os judaizantes do mundo estão dizendo isso, entre aspas, os gregos do mundo estão dizendo isso, porque a cruz, ela é poder, o Cristo crucificado, a nossa vida crucificada em Cristo, é aquilo que nós necessitamos conhecer, e toda essa loucura, todo esse escândalo, é a menor loucura que o homem pode cometer, é a menor falta de sabedoria que o homem pode deixar de ter. E Paulo chama a conhecer e a saber, essa sim é a verdadeira sabedoria. Esse é o estado sério do homem, é conhecer a Cristo, é estar crucificado com Cristo. E hoje nós estamos aqui, vamos cercar a mesa do Senhor, e nesse entendimento, sermos abençoados por Deus. Você quer a glória de Deus? Entenda o Evangelho como poder de Deus para libertar o homem do pecado, poder de Deus para fazer com que o homem ande supervisionando a sua própria vida em relação àquilo que ele precisa viver e ser, porque aquele que tem Cristo, ele consegue ter uma supervisão, ele consegue ter uma visão superior, não dele próprio, mas do Espírito Santo, e entender aquilo que ele precisa entender, e ser abençoado por Deus. O Senhor nos chama a nos gloriar nesse Evangelho, nessa palavra, que é a sabedoria que nós precisamos ter. É a inteligência do homem principal sobre a terra. E nessa fraqueza, onde Deus teve o seu momento de maior fragilidade sobre a terra por Cristo, é o maior poder que pode haver para a humanidade. Porque quando Cristo morreu na cruz, nos libertou, nos salvou, nos redimiu e nos deu condição de sermos novas criaturas. Esse é o poder de Deus que precisa ser conhecido na unidade do corpo de Cristo. E é isso que essa epístola vai falar durante esse trimestre. E você é chamado a não faltar, a estar aqui entendendo essa sabedoria, compreendendo, entre aspas, essa loucura que o mundo diz que é, mas que na verdade é poder, é salvação para aquele e para aquela que crê, é vitória para as nossas vidas. Quantos dizem amém?